Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos através da nossa ABEBM TV. E para iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos fazer a leitura inicial do livro Ceifa de Luz pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, a lição 18, intitulada A Respeito do Porvir. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem materiais nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto em benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Depende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos, assim, atento na construção da doutrina espírita, sob os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã, ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também e acima de tudo nos domínios do coração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, Bezerra de Menezes, o patrono da nossa querida casa, ao qual esse estudo está ligado, nossos mentores espirituais, amigos espirituais que nos acompanham, queremos pedir vossas bênçãos para que possamos, através desse estudo, através do que aqui for dito, levar consolo e amor ao próximo. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, dando prosseguimento nos nossos estudos de quinta-feira sobre o livro dos Espíritos, nós vamos estudar hoje a parte 4 do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, Gozos, Penas e Gozos Terrestres, as perguntas 941 e 942, intitulada Medo da Morte. Vamos falar a respeito desse temor da morte que causa tanta perplexidade, né? E os espíritos superiores falam para Kardec que é um equívoco nutrirmos esse medo da morte, mas que ao mesmo tempo é compreensivo se formos levar em consideração toda a nossa, tudo que nós ouvimos enquanto criança e crescemos ouvindo essas coisas. Por exemplo, de um Deus que castiga, de um Deus que devemos ter temor. Por exemplo, de um paraíso, mesmo que seja um paraíso, mas que não teríamos contato com os nossos entes queridos que ficam, de um purgatório, de um suplício eterno. E tudo isso nos causa medo.
E esse medo reforça, muitas das vezes, a questão do materialismo, porque muitos preferem deixar de acreditar em qualquer coisa e não conceber nada além da vida corpórea, após a vida corpórea, a ver e acreditar num suplício eterno que queima, mas que não consome. E aí a gente lembra, através das obras da codificação, de 4 doutrinas que explicam de forma diferente essa questão do porvir, essa questão do além-túmulo. A doutrina materialista, que nada concebe além da vida corporal, e logicamente com o término dessa vida corporal seria o nada, seria o não existir absolutamente nada, o deixar de existir tudo. A doutrina panteísta, que concebe a essência espiritual, mas que acredita que com o término da vida corporal, essa essência espiritual volta para um todo universal, o que seria também o fim da nossa individualidade espiritual. Os dogmas da igreja, que fala do que a gente conversou no início desse estudo, a respeito de um paraíso e de um suplício eterno, e que a gente estaria, logicamente, mais próximo desse suplício eterno do que do paraíso, visto que errantes, espíritos inferiores que ainda somos, estaríamos mais próximos desse suplício eterno do que do paraíso em si. E, enfim, a doutrina espírita, que vem tirar o véu de cima de tudo isso que até então era explicado apenas de uma forma superficial, de uma forma misteriosa, de uma forma que a dúvida existia, e a doutrina espírita nos vem trazer a certeza de algo diferente, de algo melhor. E para a gente iniciar essa conversa acerca do medo da morte, a gente vai pedir licença para ler a pergunta 730 do Livro dos Espíritos, que está na Lei da Destruição, na parte de destruição necessária e destruição abusiva. A pergunta é a seguinte: uma vez que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e assim ela está mais para ser desejada do que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. E os espíritos respondem: já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe concedeu o instinto de conservação que o sustenta nas provas. Sem isso, se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveita a moratória que Deus lhe concede, mas ingrato rende mais frequentemente graça à sua estrela do que ao seu Criador. A doutrina espírita vem levantar o véu do que até então era um mistério, que é essa vida após a morte do corpo físico. Não foi um estudo fruto de suposição, né? Não é crença cega, baseada em dogmas, baseada em coisas que a gente ouvia desde quando criança, mas são as vozes dos próprios moradores e habitantes desse mundo invisível para nós, logicamente para a maioria de nós, não para aqueles que têm o dom da visão espiritual. Foi esses moradores desse mundo que vieram contar como é esse mundo, do qual é a nossa verdadeira casa e do qual todos nós iremos para lá um dia, né?
E aí a gente vai na obra O Céu e o Inferno, na sua parte primeira, intitulada Doutrina, e na questão Causas da Apreensão diante da Morte, né? Na obra O Céu e o Inferno diz o seguinte: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais temporários. Concentra sua felicidade nas satisfações fúteis dos seus desejos. Ou seja, essa alma vai estar constantemente preocupada e angustiada, porque se ele concentra a sua preocupação na satisfação dos seus desejos aqui momentâneo, né, ele vai temer a morte, porque ele não vai poder levar junto com ele o carro, não vai poder levar a sua moradia, não vai poder levar os seus entes queridos. Então esse temor da morte se justifica pelo apego. Apego esse, nós que ainda somos espíritos em desenvolvimento, né, de terceira ordem, tendemos a nos a questão da possessividade, né, dos valores, da possessividade, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, tendemos a carregar tudo isso conosco, e o que nos traz esse medo, essa incerteza do futuro. E mesmo que tenhamos essa base através da doutrina espírita, nos cegamos devido às paixões terrenas e que nos faz temer a morte, né? E ainda no céu e no inferno, existe aqui a questão: por que os espíritas não são apreensivos diante da morte, né? E aí diz o seguinte: o homem justo não tem temor. Com fé racional, ele tem a certeza de um futuro melhor. A caridade, cuja lei obedeceu, lhe dá a segurança de que está no caminho certo. A morte não o assusta mais. Ele se coloca acima dessas necessidades fictícias do qual nos prendemos pelas nossas paixões. E se colocando acima dessas necessidades fictícias, ele vive a sua vida enquanto essência espiritual que é, enquanto espírito que é. Não se limitando à vida material em si, ele consegue enxergar além dessa vida material. E com isso, viver além dessa vida material já aqui, enquanto encarnado. Porque quando dormimos, a doutrina espírita nos explica que nós, espíritos, ainda nos mantemos ligados a esse corpo através de um laço fluídico, no cordão fluídico, mas que nesse momento do sono físico, estamos vivendo mais em plenitude a nossa vida espiritual. Estamos ligados àqueles que já partiram, ao nosso mentor espiritual, aos nossos amigos espirituais. E quando a gente acorda, a gente tem breve intuição de tudo o que vivemos durante esse sono, né? É uma certa emancipação da alma. Não é emancipação por completo, essa seria o nosso desencarne, o nosso desligamento do corpo físico, mas é uma certa emancipação, é a certeza de que estamos vivendo a nossa vida enquanto espírito que somos. E o céu e o inferno nos vem trazer isso, como também no Evangelho que é o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, no seu capítulo 19, intitulado A Fé Transporta a Montanha, nas instruções dos espíritos, José, um espírito protetor em Bordeaux, em 1862, nos vem falar a respeito do tríplice aspecto: a fé e as suas filhas, esperanças e a caridade. A fé, do qual a doutrina espírita nos prepara para ela, é uma fé robusta, é uma fé inabalável, como o codificador Allan Kardec já dizia. Fé inabalável é aquela
que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então não é mais aquela fé baseada no dogma, baseada no que a gente cresceu ouvindo, e sim essa fé inabalável trazida pelos próprios moradores do plano espiritual, que somos nós, enquanto espírito, quando deixamos o corpo físico. E José fala ainda dessa fé, da esperança sendo um alicerce forte, uma base forte, porque quando a doutrina espírita nos desvenda essas verdades acerca da nossa verdadeira casa, que é o nosso mundo espiritual, essa base desse edifício é uma base forte. Ao passo que, quando a gente não tem essa compreensão, quando a gente duvida, quando a gente se baseia em questões meramente fictícias ou a interrogação ainda existe para a gente, essa base vai ser uma base fraca e qualquer vento, qualquer coisa, esse edifício venha desmoronar. Ao passo que na doutrina espírita, essa fé robusta, essa certeza do porvir, e a certeza de sermos mais felizes ou menos felizes, de acordo com o que construirmos aqui, no momento agora, nos dá essa base fortificada, essa base forte. E ele fala ainda a respeito da fé com ação, ou seja, da caridade, a caridade que desperta os sentidos nobres que encaminham o homem para o bem, ou seja, é a base da regeneração. Então, essa doutrina espírita, que é a ciência de observação, codificada por Kardec, junto com a filosofia, com a parte filosófica da doutrina, que, é, que nos traz a questão do sofrimento ou da felicidade de acordo com o que nós produzirmos aqui, através do amor ao próximo que Cristo tanto pregou, do amor a nós, ao próximo, à natureza, aí a gente vai fazer esse paraíso ou esse purgatório, mas não esse purgatório fisicamente existente, mas que nós próprios criamos de acordo com como nós vivemos. Né? E a doutrina espírita vem desvendar, então, que esse paraíso ou esse purgatório é interno, é de consciência, é da nossa consciência, não uma coisa circunscrita, um lugar circunscrito. Né? Bem é verdade que Kardec, na codificação da doutrina espírita, não indagou, não perguntou, não houve-se perguntas apenas para espíritos superiores, houve-se perguntas também para espíritos sofredores, do qual tiraram a vida do corpo físico, abreviaram a vida do corpo físico, espíritos que desencarnaram de uma forma através de desastres, e esses espíritos, quando ainda aqui preso na matéria, não tinham a certeza da vida espiritual e desencarnaram com essas dúvidas, com esse medo, muitas das vezes ainda estão presos à questão material, ao mundo material, não aceita o seu desencarne, não entende o seu desencarne, não sabe muitas das vezes que estão desencarnados, e trazem junto com eles esse medo e essas dores meramente psicológica, materializaram, digamos assim, essa dor, esse sofrimento, eles materializaram isso. Né? Então, alguns trazem ainda sentindo sufocado, sentindo dores físicas, sentindo frio. E aí a gente lembra o cuidado também que o doutrinador no trabalho mediúnico tem que ter de não reforçar essa questão dessa dor física que não existe mais, porque o espírito está fora do corpo físico. Ele apenas materializa essa dor. Então, não reforçar isso, ao invés de chegar e tudo e oferecer coisas materiais a esse espírito, ó, tá chegando um cobertor, tá chegando uma sopa quente. Não, fazer o contrário. Irmãozinho, você não tem mais um corpo físico. Você vive a sua vida de espírito, que é o que nós somos. Se liberte dessa dor,
pois essa dor não te pertence, você não está mais preso ao corpo físico. E aí a gente não reforça a questão da dor materializada por esse espírito que ainda se prende aqui por todo esse temor de vivenciar a vida espiritual, enquanto espírito que somos, a essência que somos. E aí, na pergunta 942, Kardec pergunta aos espíritos se não há pessoas que acham tudo isso banal, por achar a Terra lugar comum. E dizem que o motivo da felicidade é suportar sua desgraça. Ou seja, o que o Kardec pergunta aos espíritos, se mesmo com todo o véu levantado sobre essa questão do pós-morte do corpo físico, por a doutrina nos trazer a real situação da vida espiritual, do plano espiritual, se não tem irmãos e espíritos que acham tudo isso banal, né? E os espíritos respondem que sim, que há um grande número, mas os espíritos comparam eles àquele doente que vai procurar um médico e que o médico receita o remédio, mas que, mesmo ele sabendo que aquele remédio vai fazer bem a ele, que vai trazer o bem a ele se recusa a tomar o remédio. Ele prefere acreditar que ele vai se curar sem a medicação. Ou seja, são esses irmãozinhos que, mesmo sabendo da verdade que a doutrina espírita nos traz, eles preferem ficar se enganando. Eles preferem achar que eu vou ficar mais um tempo me enganando, que eu vou me curar, que sem a verdade, ou seja, sem o remédio. E aí na pergunta 942 os espíritos trazem essa questão para a gente. E aí, para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, né, a gente vem aqui no livro Quem Tem Medo da Morte? O tema do livro é uma pergunta: quem tem medo da morte? De Richard Simonetti. E a gente vai ler aqui uma historinha contida nesse livro, intitulada Bico de Luz. E essa história tem muito a ver com esse nosso bate-papo, com essa questão que a gente está conversando aqui. Ela inicia-se assim: um homem transitava por estrada deserta, altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorria não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também correu. Apavorado, em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, parou diante de um bico de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneceu-se. Seu perseguidor era um velho burro acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e o que o espera na espiritualidade. As religiões que deveriam preparar os fiéis para a vida além-túmulo, conscientizando-os da sobrevivência e descerrando a cortina que separa os dois mundos, poucos fazem nesse sentido, porquanto limita-se a incursões pelo terreno da fantasia. O Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais
e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isto é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos morreremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos das viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com os crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico e nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é nosso lar. Este está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude sem as limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensivo, pois, que nos preparemos, tirando de dentro de nós temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Há pessoas que simplesmente recusam-se a conceber o falecimento de um familiar ou seu próprio. Transfere o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pergunta o apóstolo Paulo, em Coríntios 15, 55, a demonstrar que a fé supera os temores e angústia da grande transição. O Espiritismo nos oferece recursos para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo, inspirados igualmente na fé. Uma fé que não é o arrobo de emoção, uma fé lógica, racional e consciente, uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que espera, esforçando-se para que o espere o melhor. E com isso, nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje e vamos fazer a nossa prece para o encerramento das atividades. Antes da prece, pedir a todos que estão aí assistindo que curtem, deem uma curtida na nossa página, na mãozinha do positivo, e aqueles que não estão inscritos ainda no nosso canal, que se inscrevam clicando no sininho que aí se encontra, para cada vez mais termos mais pessoas participando da nossa página. E com isso encerramos o nosso estudo de hoje dizendo assim: Deus nosso Pai, de absoluta bondade e justiça, Jesus, nosso Mestre amado, nosso guia e modelo, Bezerra de Menezes, o patrono da nossa querida casa, ao qual nosso estudo está interligado, nosso mentor espiritual, espiritualidade amiga que nos assiste e nos acompanha, queremos agradecer por essa oportunidade e pedirmos as vossas bênçãos, as vossas proteções aos lares de todos aqueles que estão nos assistindo e mesmo aqueles que não estão nos assistindo nesse momento. Que as vossas bênçãos possam chegar a todos, sem distinção de crença, de raça, de gênero ou qualquer distinção que seja. Fique conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.